Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação, a nossa leitura no livro de Números, no capítulo 10. Então o Senhor falou a Moisés e disse o seguinte: faz para ti 2 cornetas, tu as farás de prata batida, servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal da partida dos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti, à entrada da tenda do encontro. Mas se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel, que se reunirão junto de ti. Quando a corneta der um toque de alerta e ao som das aclamações, as tribos acampadas a leste e ao oriente deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente, sem aclamações. Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as cornetas, e isso será para vós e para vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Os vossos dias de festa, nas solenidades fixas, e no primeiro dia de cada mês devereis igualmente tocar tais trombetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus. A ordem de partida do Sinai, no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto do Sinai, e viajaram por etapas, até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor transmitidas por Moisés. Queridos, eu preciso ir molhando um pouco a garganta para continuar falando. Os irmãos me perdoem, tá bom? Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. Eliade, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur, e à frente do continente das tribos dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurissadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo da família de Coate, carregando os objetos sagrados, e quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abida, filho de Gedeoni, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu continente estava Aieser, filho de Abissadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Aser, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés: eis que estamos a partir
de partida para o lugar a respeito da qual disse o Senhor, eu vos darei. Vem, portanto, conosco também e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Robabe respondeu: Não, não irei convosco, voltarei para minha terra e para meu povo. Contudo, Moisés insistiu: Por favor, não nos abandones, tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser nossos olhos. Se vieres conosco, faremos de ti o mesmo bem, a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte do Senhor, e caminharam. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte do Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: O Senhor, ó Senhor, levanta-te, dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: Repousa entre nós, ó Senhor eterno, fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Amém. Gente, quanto mais a gente se aprofunda nesses capítulos, quanto mais a gente lê, mais a gente vê essa organização toda. Que organização! Nosso Deus gosta de ordem, de organização, né? Só depois que tudo organizado, só depois que tudo era bem organizado, de deixar tudo bem organizado, é que Deus começou a viagem com o seu povo. Ele se preocupa com cada detalhe. E nós precisamos lembrar que esta excursão é rumo à Terra Prometida. Não é diferente da nossa, né? Assim como a nossa é rumo aos portões celestiais. Essa era a única diferença. A excursão que eles estavam fazendo, os israelitas, era rumo a Canaã, a Terra Prometida, né? Mas nós estamos fazendo a nossa excursão também, que é rumo aos portões celestiais. E isso mostra para nós que nós precisamos de organização, de estratégia, precisamos seguir exatamente as orientações do mestre, né? Do nosso guia. Tudo no reino de Deus funcionava perfeitamente em harmonia com a sua santidade, tudo. E nesse capítulo estão todas as orientações para que os passageiros desse trem fossem movidos pela presença de Deus. Nós estamos sendo movidos pela presença de Deus, queridos. Nesse capítulo aqui, do início ali do primeiro versículo até o versículo 10, Deus manda criar 2 trombetas de prata, que dariam a mensagem certa para cada situação no deserto. Se as 2 trombetas tocassem juntas, era uma convocação para a congregação. Eles tinham que se reunir na porta do tabernáculo, né? Se só uma trombeta tocasse, era uma convocação para reunião, só com os príncipes. E quando as 2 trombetas apenas tilintavam, era o momento do povo todo sair organizadamente. As trombetas no deserto, elas anunciavam alguns eventos para os israelitas. Elas apontavam para a profecia das 7 trombetas, que alerta o povo, né, sobre o dia do juízo, onde alguns seriam julgados e outros alcançarão a plenitude da salvação. A 7ª trombeta anuncia o fim do tempo da graça. Quando tocar a 7ª trombeta, acabou, a porta da graça se fecha e a misericórdia de Deus se finda. Isso mostra que cada praga é Deus dando uma oportunidade para que as pessoas alinhem a vida com a vontade dele.
É por isso que nós precisamos ver que o tempo é agora, a hora é essa aqui, não tem mais tempo, queridos. Não é amanhã, pode ser que amanhã nem exista. Deus não vai chamar ninguém em especial. A gente ouve muitas pessoas dizendo, né? Ah, quando Deus chamar, quando Deus quiser, Ele me traz. Ele não vai chamar ninguém em especial, queridos. As trombetas tocaram e todos ouviram e devem se colocar na posição que Deus ordenou. É simples assim. É uma grande ilusão pensar que está viajando com Deus sem ter alinhado a vida à sua vontade. Muita gente diz que anda com Deus, tem muito crente, muita gente mesmo, mas se não alinhou a vida toda com a vontade de Deus, com as orientações que Ele mesmo deu, tu não tá viajando com Deus, é uma ilusão. A boa notícia é que ainda dá tempo de colocar a vida em dia e se apresentar ao Senhor. O soberano guia desta viagem. Deus nos contrata, mas Ele não contrata guia cego que ignoram a sua palavra para guiar o seu povo. A viagem é longa, é perigosa, Ele jamais vai contratar um guia cego. Então, os guias cegos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não se alinham à sua vontade, não servem como guia e certamente eles não estão sendo usados por Deus. É ilusão, queridos. Coloquem a vida em dia com a vontade de Deus, alinhem a sua vida com a vontade de Deus para poder depois servir de guia para ajudar a carregar o povo, né? A puxar o povo, a guiar o povo para os portões celestiais. Tá cheio de guia cego, achando que está sendo usado por Deus, acreditando até, né? Mas que está levando o povo que se chama povo de Deus para as portas do inferno e não para as portas do céu. Toma muito cuidado, irmãos, isso é muito perigoso. Então, anotem isso, queridos. Deus jamais vai contratar guias cegos que ignoram a sua palavra para guiar o povo dele na viagem para os portões celestiais. Ele mesmo faz questão de guiar os que desejam estar com ele. Acreditem. É por isso que ele deixou essa palavra e fez com que esse livro durasse por tantos e tantos e tantos anos. Depois, a partir aqui do versículo 11 até o versículo 28, ele dá ordem. A ordem é marchar. Queridos, pensem nisso, o próprio Deus organizou tudo e está guiando essa caminhada que vai durar 38 anos. Sim, porque 2 anos já se passaram, lembram? Como representantes da tribo de Levi, porque é o que nós somos, representantes da tribo de Levi. A turma ama dizer que é levita, né? Então, nós somos representantes da tribo de Levi. E a nossa obrigação é tocar a trombeta ensinando o povo o que é certo. Levando os filhos de Deus para avançar debaixo do comando de Deus. E assim como os sacerdotes tocavam na hora certa, do jeito certo, nós precisamos fazer também. O nosso papel como sacerdote da realeza, que é o que nós somos, é instruir as pessoas para que elas entendam o significado do som das trombetas. Isso é muito importante, queridos. Quando o sacerdote é chamado e ele segue as instruções bíblicas, uma a uma, sabendo que essas instruções foram dadas por Deus, a harmonia do céu é estabelecida durante toda a caminhada na terra. E aí o povo se sente seguro, se sente amado e pronto para caminhar junto. Quando ele tem certeza, né, de que o próprio Deus está na frente de tudo. Isso é muito importante.
Mas quando o sacerdote é rebelde, daí ele resolve guiar o povo do jeito dele, só encontra desordem e confusão. Claramente está mostrando que Deus não está na frente desse negócio. A palavra de Deus é viva como a nuvem e a coluna de fogo. Então não tenta guiar o povo de Deus sem a presença dele, porque não funciona. Aqui a partir do verso 29, do 29 até o 32. Moisés está convidando o seu cunhado Obabe para ir com o povo de Deus para a Terra Prometida. Ele insiste, mostrando que quem embarcar nesta viagem só tem a ganhar. Depois, a partir do 33 até o 35, nós vamos ver todo o mecanismo elaborado, organizado por Deus e como esse mecanismo todo funciona perfeitamente. No início da viagem, a coluna de nuvem levava o povo pelos caminhos mais difíceis, evitando, que o povo encontrasse com os filisteus e que tivesse que guerrear. O trajeto inicial passava por barrancos numa terra estéril. Era só deserto mesmo. Uma fila de homens, mulheres, crianças, animais, carros e um rebanho de gado, numa marcha lenta e trabalhosa. Deus levou eles por esse caminho porque eles tinham passado um longo período no acampamento e eles precisavam aprender. Eles não estavam ainda preparados para suportar os perigos do caminho mais fácil, né? Presta atenção nisso, queridos. Deus liberta 2 milhões de pessoas e guia numa trilha pelo deserto esses 2 milhões de pessoas. Por 3 dias, todo esse povo foi liderado pelo próprio Deus, na coluna de fogo e na nuvem. O povo seguiu os sacerdotes que iam na frente, levando a arca, e marchavam em ordem, obedecendo os sinais da trombeta a trombeta de prata, Esse capítulo, ele é muito rico em instruções para nós cristãos e nós precisamos aprender. Muitas vezes, seguir as orientações de Deus não vai nos levar pelo caminho mais fácil, mas ele sempre tem um propósito e uma razão. Quando ele nos leva pelo caminho aparentemente mais fácil para fazer a vontade de Deus, nós só precisamos estar disponíveis e dispostos a obedecer. Obedecer às suas ordens para andar com ele, Moisés nos estimula a convidar os parentes, os amigos para a caminhada da santificação com rumo ao céu. Foi isso que ele fez com o cunhado, O cunhado disse, não, vou voltar para minha terra. E ele disse o quê? Não, vem com a gente. Tudo que Deus prometeu para nós, tu vai receber também. Vale a pena. E nisso ele estava nos estimulando, nos dizendo como fazer. Convidem os parentes, convidem os amigos para essa caminhada da santificação. Porque tem esse detalhe importante, É uma caminhada de santificação até chegar no céu. Conhecer o caminho e o destino que foi estipulado pelo próprio Deus é o que nos dá força para suportar e para vencer os desafios do caminho. Mas se nós não conhecemos, queridos, se nós não dedicamos tempo em conhecer esse caminho que está tão detalhado nessa palavra, nós não temos de onde tirar força para suportar e para vencer os desafios. O caminho é longo. Lá no capítulo 9, vocês lembram que foi celebrada a Páscoa, E nós vimos todos os cuidados de Deus antes de iniciar a caminhada para a Terra Prometida, mostrando que todos
estão no plano de Deus. Mas de forma nenhuma Deus permite que alguém caminhe com ele lambuzado na lama do pecado. De forma nenhuma, né? Nós vimos lá no capítulo 9 tudo isso muito claro. Ninguém vai caminhar com Deus, ninguém vai caminhar com Deus lambuzado, sujo na lama do pecado. Precisa se limpar, precisa consertar. O sangue de Cristo foi o preço que comprou todos os pecadores para Deus. Ninguém é chamado para permanecer na lama do pecado. E nós precisamos compreender isso. Enquanto os filhos de Deus fazem a travessia pelo deserto desta vida, ou seja, enquanto nós fazemos a travessia pelos desertos desta vida, nós temos que caminhar pela fé. Era assim que o povo andava e é assim que nós andamos. O cristão anda pela fé. Os olhos só vão poder ver as obrigações e as responsabilidades no caminho, durante a caminhada, né? Mas é a fé que vai levar os nossos olhos a contemplar os privilégios que nós vamos ter depois da chegada. E é isso que os olhos da fé fazem. Quando a gente enxerga com esses olhos da fé os privilégios que nós vamos ter depois da chegada, a gente vê que a caminhada vai ficando bem mais leve, porque nós vivemos pelo que nós ainda não vemos. As instruções para o santuário são as mesmas instruções para as congregações atuais. Pasmem. E mais uma vez, queridos, cai por terra toda aquela história de que a lei era de Moisés e tudo isso não serve para nós. As instruções que foram dadas para o santuário são para todas as congregações de hoje. Todos os membros da Igreja de Cristo devem estar atentos ao que acontece. Devem conhecer as Escrituras e o Deus que servem. Precisamos conhecer as Escrituras, queridos, e conhecer o Deus que nós servimos. Não tem como caminhar com Ele sem conhecê-lo. Na caminhada toda, Deus estava dando as instruções, ensinando e se revelando, mostrando para eles quem Deus era. Nós precisamos saber quem Deus é para nós poder caminhar com Ele. Porque senão qualquer um diz que é Deus e qualquer deusinho falso diz que é Deus e a gente segue, né? É muito perigoso. Nós cristãos, temos que conhecer as Escrituras e precisamos conhecer muito bem o Deus que nós servimos. Nós precisamos ter a certeza de que o motorista da congregação está habilitado e que ele sabe exatamente aonde ele está levando os filhos de Deus, né? Entenderam isso, queridos? Nós precisamos ter certeza de que esse motorista, esse guia da congregação, está sabendo onde ele está nos levando. Nós precisamos nos sentir seguros. Nós precisamos saber que ele realmente sabe, que ele realmente conhece o Deus que ele serve, o Deus que nós servimos e que ele realmente sabe o caminho. É muito complicado seguir alguém que a gente está vendo que está perdido. E quantas congregações estão cheias de guias cegos que não conhecem o caminho, que não conhecem a Deus e que estão carregando o povo. Isso é muito triste. Cristo, ele não quer que os membros do seu corpo sejam indiferentes a isso, né? Ele não quer que a gente que se declara cristão, que está fazendo a caminhada, ele não quer que a gente seja indiferente, que a gente deixe que qualquer um nos conduza e nos leve para qualquer lugar. Ele não quer isso.
O foco dos filhos de Deus, dos cristãos, é chegar ao céu. E, portanto, se for filho de Deus mesmo, não vai ficar parado no caminho. Se um filho legítimo de Deus está guiando, ele não abre mão de chegar junto com seus irmãos. Mesmo que o caminho indicado por Deus seja deserto, nós podemos confiar completamente nele e marchar como ele mandou, sem pressa, mas também sem preguiça. Não ter pressa não significa que pode ter preguiça. Nós precisamos lembrar que a hora da chegada só ele sabe. Ele determina a hora de sair, a hora de parar, a hora de descansar, a hora de comer, a hora de guerrear e a hora de esperar. É ele mesmo quem abre os portões celestiais. Então ninguém vai entrar lá se ele mesmo não abrir. Queridos, não parem, prossigam. A chegada é logo ali, mas se certifica de que tu tá no caminho. Não te deixa ser enganado. Guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. Cuida, anda conforme esse guia. Segue as orientações à risca. Não desvia do caminho de jeito nenhum. Por mais deserto que pareça, por mais difícil que o caminho pareça, se tá andando pelo caminho que foi o próprio Deus quem mandou, nós vamos chegar lá. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.